Bem-vindo de regresso ao Conversas à Quinta, primeira edição deste ano de 2018, um ano que começa com uma situação de alguma instabilidade no Irão. Nós temos estado muitas vezes nesta região do mundo, no Médio Oriente, ainda recentemente fizemos aqui uma conversa sobre a Arábia Saudita e o caminho da Arábia Saudita, que é o grande rival regional do Irão, mas agora no Irão tivemos nos últimos dias, desde o final dos últimos dias de 2017, um conjunto de manifestações, de repressão dessas manifestações. Começaram fora de Teherão, em zonas rurais, e depois têm vindo a espalhar-se um pouco pelo país. Tem um caráter ainda não completamente definido do que é, mas que fazem de alguma forma recordar, se bem que com características diferentes, as grandes manifestações da chamada Revolução Verde de 2009, que acabou por ser reprimida pelo regime. Essa é talvez a primeira interrogação, o primeiro ponto de partida. Nós estamos perante algo que possamos comparar com 2009. Será que vai acontecer a estas movimentações o mesmo que aconteceu em 2009, isto é, o regime teocrático vai acabar por impor a sua ordem, inclusivamente sem sabermos até que ponto é que os próprios duros, os clérigos mais duros, estarão insatisfeitos com o rumo do presidente, que tem um lado um pouco mais reformista. Aliás, há algumas dúvidas sobre qual o sentido das manifestações. Chegou a especular sobre se não seriam os mais duros que tinham feito alguns protestos, mas as manifestações mais recentes já apareceram claramente manifestantes a colocar em causa o próprio líder supremo, Ali Khamenei. Jaime Gama, uma coisa que às vezes se diz é que quando estamos perante regimes que não olham a meios para se manterem no poder, como aparentemente é o caso do Irão, a esperança de que este tipo de revoltas leve a algum lado é muito pequena. Se recordarmos a história das primaveras árabes, os regimes menos duros, como era o caso do Egito ou da Tunísia, acabaram por cair. Os regimes mais implacáveis, como foi o caso da Síria, o caso limite da Síria, lá continuam, em cima de muitos mortos, mas lá continuam. Este regime do Irão é um regime de poderes compósitos. E, no caso de um regime como este, a luta de facções, a luta de grupos, a disputa do poder é feita sempre num cenário de manobra de bastidores e de movimentação de grupos fidelizados. E é muito importante verificar que estas manifestações surgem na base de uma contestação à situação económica e social. Isto claramente põe em causa o presidente. Portanto, é uma manifestação que, em princípio, não é muito do desagrado daqueles que, na linha dura, se opõem ao presidente. O produto do Irão tem crescido, a inflação tem baixado, mantém-se o desemprego e mantém-se um desemprego muito forte nos jovens. A economia do Irão, sendo uma economia petrolífera ou petroleira, é uma economia dependente, à qual, fazendo recair o peso das sanções, não só se deu a capacidade de desenvolvimento tecnológico no sector petrolífero. O Irão, paradoxalmente, por essa razão, é uma economia que praticamente importa mais do que exporta energia, o que é paradoxal, e não conseguiu reverter. O argumento que utilizava para ter de recorrer à energia nuclear. Certo. E para justificar a enorme importância que atribuía ao levantamento das sanções, sobretudo quanto à aquisição de equipamentos para as refinarias. E o que parece estar agora a haver é uma desilusão Uma desilusão na medida em que o acordo nuclear de 2015, que é, no interior do Irão, uma aposta dos moderados, não teria produzido efeitos imediatos na melhoria da situação económica.
Depois verificamos como, da própria área do Presidente, há um cuidado em dizer os protestos são legítimos, mas, atenção, não podem exceder certos parâmetros quanto à concretização das manifestações, parâmetros de violência, da ordem pública. E depois há a introdução de contratemas. Temas já que têm uma raiz mais política, de contestação global ao sistema, de contestação ao líder supremo Khamenei, de contestação ao líder dos guardas revolucionários e de contestação também às intervenções no exterior. Ou seja, manifestamente manifestantes com um cariz diferente. E fica-se um pouco com a impressão que, à medida que as manifestações decorrem, que são de vária natureza, amalgamando até slogans e objetivos antagónicos, o que passa a resultar como verdadeiramente importante não é tanto como elas começam, porventura com agendas distintas, mas como elas acabam. E quem é que é o vencedor do final do processo das manifestações? Isso ainda não está claramente resolvido. Houve eleições, ganhou um presidente que é considerado mais aberto, claramente a favor do acordo nuclear, acordo que tem sido contestado no interior do próprio Irão, pelo líder supremo, pelo ministro da Defesa e por essa família mais fundamentalista no sistema iraniano. Portanto, o sistema político do Irão é um sistema em que o Presidente, apesar de eleito, mesmo por larga maioria, pode sempre ser destituído pelo líder supremo, desde que isso obtenha o apoio de um Conselho muito próximo digamos, de respaldo das decisões do líder supremo. E, portanto, o que aqui está em causa é saber se o desenlace final destas manifestações vai traduzir-se num endurecimento do sistema, numa redução e num travar da linha Rouhani, ou se, pelo contrário, vai permitir ao Primeiro-Ministro, Presidente, no fundo é o chefe do Executivo, prosseguir as suas políticas sem grande contestação ou com apaziguamento da situação. Isso não está ainda definido. E também qual vai ser a forma como o Irão vai reagir a um fator externo que agora aparece, que é a posição do Presidente Trump sobre o acordo nuclear. Porque há como que uma aliança entre o líder supremo Khamenei e o Presidente Trump, na medida em que o Presidente Trump, ao querer sair também do acordo nuclear, dá argumentos aos que, no interior do Irão, advogam que o acordo é mau e que não sustenta bem as posições do Irão. Portanto, há aqui como que efeitos cruzados que interessa agora ver nos seus desenvolvimentos. Seja como for, também é interessante verificar como o Presidente do Irão foi muito socorrer-se da bênção, do apoio interpretativo do Presidente atual da Turquia, com o qual tem manifestamente neste momento uma aliança, porque neste momento também estamos a desenvolver todo este cenário no Irão no quadro de uma aliança nova Irão, Rússia, Turquia, que está manifestamente a operar em relação à questão da Síria, ao que parece com alguns resultados. Sim, parece que sim, parece que pelo menos a Assad agradece. A Assad agradece. Já me Pinto, nós olhamos para o Irão e o Irão não é bem um país como os outros quando pensamos no mundo islâmico. Primeiro, são persas, não são árabes. Depois, são xiitas, o que é uma minoria em relação... Historicamente uma minoria. Começaram por não ser. Neste momento a maioria é xiita. Foi adotado como religião oficial no século XVI, exatamente. E quando nós olhamos para a sociedade iraniana, para se distinguirem dos otomanos. O que é bastante interessante. Agora, mas quando olhamos hoje para a sociedade iraniana, ela dá sinais
às vezes até contraditórias, porque eles, por exemplo, conseguem produzir cinema de alta qualidade. Sim, eu tenho visto. Conseguem ter uma aparente abertura na vida. É um país onde se faz turismo natural, sem grandes problemas, de forma pacífica. Portanto, não é exatamente uma Arábia Saudita xiita, não é? É uma coisa bastante diferente. Como é que nós podemos olhar para este país, olhando também um pouco para que esta tradição vem muito atrás, não é? Exatamente. A tradição persa é mais antiga que a tradição árabe. Eu acho que ali, exatamente, as memórias, tudo aquilo, numa dada altura da história, o Império Persa dominou, de facto, toda aquela região, era o grande poder, e, aliás, isso sente-se muito, não é? Naquela versão, exatamente, dos gregos que resistem, não é? Salamina, não é? Os famosos soldados de Salamina, que parece como... Sim, digamos, até Alexandre, uma resistência, digamos, até Alexandre que derrota... Digamos, àquele grande poder. E esse grande poder é evidente depois há a conversão, digamos, à islamização. E depois tem outra defesa também muito importante, que aquele planalto do Irão, de certo modo, isolou também muito aquela zona de determinadas interferências externas. Portanto, aquilo acaba por ser um berço de muita coisa, de onde sai muita coisa, mas, por outro lado, também está relativamente alheio a influências que, por exemplo, tocaram o Egito, tocaram a Turquia. Portanto, há ali toda uma... Além de haver, de facto, depois esse jogo, digamos, do poder com os poderes locais. Quer dizer, no fundo, hoje, historicamente, os conflitos do Irão, essencialmente, são com os russos, são com os turcos, e, portanto, isso faz um certo sentido. Tem fases de grande fragmentação do próprio poder no Irão, com os senhores da guerra, com tudo isso. Mas, a partir ali do século XVI, também há esse fenómeno, exatamente, do xiismo, não é? Que é muito importante. E depois, no século XVI, XVII, há relações profundas, até já com a Europa, aparecem muitas relações com a Europa, e aparecem muitos viajantes europeus que falam enfim, até com um certo entusiasmo, e as lettres persanes, não é? Portanto, os persas são vistos, portanto, como uns símbolos de sabedoria, etc. Mas há um outro dado que eu acho que é muito importante e é muito, muito antigo, que é, de facto, a tradição xiita de que o poder religioso não se subordina ao poder político, que é o contrário exatamente da tradição sunita, onde o sultão era chefe político e chefe religioso. Esta tradição de independência dos... Mas, digamos, é o único país onde isso é talvez levado ao seu... Foi levado agora ao limite, que é o contrário, são os religiosos que... Quer dizer, o Irão não é apenas uma teocracia, é uma clerocracia, não é? É uma clerocracia. Mas o que é muito interessante é que, de facto, nunca houve na tradição xiita, portanto, a tradição xiita, digamos, os doutores da lei, os homens que interpretam bem o Corão, etc., estão, de certo modo, libertos do poder político. E se a gente for ver a história do Irão, tem uma constante, que é uma luta entre as tentativas, até mesmo recentes, no fundo já no século XX, as tentativas, porque de facto o Irão teve os Safávidas, depois teve os Qajares, essas várias dinastias, mas quando chega ao século XX, temos com o aparecimento exatamente do Pahlavi, não é? Do pai do Reza Pahlavi, do último Shah, que era no fundo era um oficial comandante lá de uma unidade, se não estou em erro, até de cossacos do exército russo, uma coisa desse género. E, portanto, a luta já com ele é sempre uma luta que também temos, no fundo, no Ocidente, entre, digamos, forças políticas, laicizantes e centralistas e essa tradição forte enfim, de contestação, ou melhor, de contestação não, de primazia do poder religioso, que por sua vez também é um poder relativamente fragmentado, porque não há propriamente uma hierarquia como temos na Igreja Católica. Mas no caso da Igreja Católica, a Igreja Católica, no que diz respeito às religiões, é praticamente um caso único. Único, exatamente. Não há, portanto, uma hierarquia, há ali uma espécie enfim, como há também nos ortodoxos. Portanto, há ali... Ora bem, essas marcas históricas, de facto, o Shah, por exemplo, o Shah tenta uma determinada revolução de cima para baixo, não é? A tal revolução branca, onde ele vai atingir exatamente esses interesses tradicionais, quer religiosos, sim, quer até patrimoniais do clero xiita, que tinha, de facto, grandes propriedades. Se a gente for ver o símil, as igrejas também, a igreja na Europa,
os mosteiros e as ordens religiosas também tinham grandes propriedades. Portanto, há aqui uns símiles interessantes nessas lutas de poder. Só que, no caso concreto do Irão, acabou por perder, não é? O Shah perdeu porque tenta uma reforma sem uma base social de apoio. Quer dizer, o Shah, no fundo, o único apoio que tem é praticamente as Forças Armadas, que são, de certo modo, quebradas exatamente por aquela constante, a partir do momento que começam as manifestações sérias em Teherão, as Forças Armadas, quer dizer, estão ali todos os dias, estão durante 3 ou 4 ou 5 semanas, e ao fim disso estão completamente, enfim, desmoralizadas, e portanto, o caso dessa queda do Shah é interessante esse lado. Depois, por outro lado, também há ali uma certa tradição progressista, chamemos-lhe assim, progressista um bocado republicana, progressista, laica, mais de esquerda, que apareceu sobretudo com aquela figura, enfim, hoje muito célebre, não é? Que é o primeiro-ministro Mossadegh, que faz aquela nacionalização dos petróleos, que é uma coisa que leva os ingleses e os americanos a darem o golpe para o famoso retorno do Shah, que é um golpe, aliás, famoso porque foi um sobrinho, se não estou em erro, do Roosevelt, Kermit Roosevelt, que era um homem da agência de CIA, que chegou a Teherão com malas cheias de notas que mandou distribuir no bazar para aqueles lutadores de luta, que foram os tipos que levantaram o povo todo contra o Mossadegh. Essa revolta, enfim, é relativamente de 54, não estou em erro. E é o regresso do Shah. E o Shah depois, claro, regressou com a subida dos preços do petróleo, ele, embora tivesse sempre uma política, de certo modo, própria e diferente, e não acompanhou, por exemplo, as sanções, mas de qualquer maneira aproveitou para subir o preço e fez de facto ali numa altura um desenvolvimento enorme daquilo tudo e sobretudo também gastou muito em armamento, afirmou-se, teve ali uma certa megalomania com aqueles 2500 anos do Ciro, que ele também comemorou. Mas voltando agora à atualidade, uma das questões que tem surgido nas manifestações são precisamente as ambições regionais do Irão. O Irão tem, neste momento, enfim, está a combater no Iémen, está a combater no Iraque, está a combater na Síria, está a combater no Líbano, com forças próprias. Não? Portanto, há um esforço militar, em alguns casos subdelegadas, mas, enfim, há um investimento que tem um custo financeiro e há pessoas que dizem deixemos o resto à parte, ocupemos-nos na nossa terra nessas manifestações. Isto não pode deixar de ser enquadrado com o que está a passar na Arábia Saudita, portanto, que é o rival regional e que, de alguma forma, todos estes teatros, o Líbano, a Síria também, mas muito o Iémen, são teatros daquilo que antigamente havia entre os Estados Unidos e a Rússia, que era guerras por procuração. Aqui também há guerras por procuração que são muito consumidoras de recursos. Sim, há uma rivalidade de potência regional. A Arábia Saudita e o Irão, visto que o Egito já hoje não tem, digamos, capacidade para aspirar também a querer estar presente nesse tabuleiro. A Turquia, e preocupa-se neste caso, por razões de proximidade, optou por afinar as suas posições com o Irão e com a Rússia. E, portanto, esse bloco é um bloco que intimida fortemente quer Israel, quer a Arábia Saudita. E até, por estranho que isso possa parecer, há um certo entendimento, de facto, entre Israel e a Arábia Saudita. Os Estados Unidos, com as posições que o presidente Trump tem vindo a tomar, consolidam do outro lado uma outra espécie de aliança. O Irão tem 90 milhões de habitantes, a Arábia Saudita tem 33 milhões. Mas o Egito tem 100 milhões. Portanto... Sim, o Irão tem uma inserção regional muito forte, porque sempre extravasou as suas ligações e o seu poder regional para áreas como o Afeganistão, o Azerbaijão, a própria zona do Tigre e do Eufrates, isto é, o Iraque.
e tem A através... zona do Tigre do Eufrates é onde estavam, digamos, a maioria xiita do Iraque. Sim, Aliás, os a grandes intervenção, santuários xiitas são do Iraque. as duas intervenções dos Estados Unidos no Iraque e a remoção de Saddam Hussein acabaram por fazer entregar o Iraque ao controle do Irão. Não? Isso é a realidade atual. E, por outro lado, a forma como evoluiu a situação na Síria e como está a evoluir no Líbano favorecem as posições do Irão. E o Irão teve capacidade para projetar uma operação mais longe no Iémen, apoiando um grupo xiita forte e coordenando essa atividade. Portanto, a Arábia Saudita sente-se em grande dificuldade. Daí que a Arábia Saudita e Israel tenham feito tudo nos Estados Unidos para, digamos, fazer implodir o acordo nuclear de 2015, que é um acordo que é feito com o Irão para que o Irão possa não só libertar-se das sanções, como usar a energia nuclear para fins pacíficos. Uma ambição que tem desde o momento da criação da Agência Internacional de Energia Atómica, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a energia nuclear apareceu para fins civis como um grande arauto da paz e do desenvolvimento dos países. O programa nuclear do Irão é um programa que começa apoiado pela Alemanha e pela França. E o Irão considera o essencial... O próprio Iraque teve um programa desses, apoiado pela França e visitado, não tanto pelo primeiro-ministro Chirac, que foi visitar a central, até os israelitas irem lá bombardear. E, portanto, a ambição regional do Irão é bastante forte. O Irão, como disse o Jaime Nogueira Pinto, é um espaço onde passaram imensas civilizações. Alexandre Magno, os árabes, os mongóis, os tártaros, os turcos otomanos, mas depois restou sempre o Irão. A própria per se constante anglo-russa, depois até na Segunda Guerra Mundial transformada numa invasão anglo-soviética do Irão. Porque o Irão tinha fronteiras diretas com a União Soviética. Só o desmantelamento da União Soviética é que pôs o Irão sem fronteiras com a União Soviética, isto é, com a Rússia, apenas com uma ligação marítima através do Mar Cáspio e da gestão da relação gás-petróleo no Mar Cáspio. Mas isso demonstra no Cáucaso, como algumas pequeninas e depois tem uma grande com o Cazaquistão, já não sei qual é que é, Turcomenistão, e depois com o Afeganistão e depois com o próprio Paquistão. Portanto, o Golfo em baixo, o Mar Cáspio em cima e dois círculos muito importantes de países de cada lado. E a cultura persa sobrevive à islamização, porque se é certo que o árabe também tem alguma penetração com a islamização na filosofia, na teologia, mas do ponto de vista da poesia, da mística, permanece o persa. E até as próprias religiões pré-cristãs... A manutenção da língua do farsi é muito importante para isso. Sim, e a religião persa originária, o zoroastrismo, também tem alguma persistência como um dos primordial monoteísmo. Isso também tem a sua importância. Portanto, é um espaço em que tudo passou, mas a capacidade do Irão para absorver tudo o que passou na base da centralidade do Irão permanece. Isso é uma coisa fortíssima, fortíssima. Os iranianos são indo-europeus, claramente não são semitas. A adoção do xiismo no campo da islamização é puramente política, é uma adoção oficial para não permitir uma anexação pelos otomanos, que é certo que tiveram uma vitória militar importante, mas depois desistiram de ocupar o Irão. E o xiismo garante ao Irão uma força, quer perante os otomanos, quer depois também perante os próprios sauditas como líderes do sunismo.
E, no contexto atual, se nós virmos as relações económicas do próprio Irão, destinos das exportações são a China, a Índia, a Turquia e o Japão. Origem das importações, Emirados Árabes Unidos, China, Turquia e Coreia do Sul. Porquê aqui os Emirados Árabes Unidos? Isso é o que tem, por exemplo, enfurecido um pouco a Arábia Saudita em relação ao Qatar, porque é óbvio que os Emirados Árabes Unidos se transformaram na plataforma para vencer as medidas de bloqueio ao Irão. E a capacidade de fazer negócio com o Irão também lhes é atrativa, quando os Emirados, apesar de sunitas, mantêm uma relação de imensa desconfiança em relação à Arábia Saudita, porque o projeto saudita wahhabista significaria, levado ao pleno, que o Iémen, Oman, os Emirados e o próprio Kuwait também seriam absorvidos nesse projeto. Portanto, há aqui algo que é bastante peculiar, que é essa rivalidade por interpostas figuras que também jogam na rivalidade para majorar as suas posições. Toda a demonstração ao Líbano por deixar-se levar por um caminho, o primeiro-ministro, apesar de sunita, deixar-se levar por um caminho de pactuação com o xiismo. Depois, a intervenção na Síria, a partir do Líbano, a partir do Hezbollah e da própria Guarda Revolucionária, a cooperação para essa operação com a Rússia e depois um settlement com a Turquia, que vai acabar por também trazer más consequências para os curdos. O canal para os aviões russos era por cima da Sim. Tudo isso são pedras que jogam e que se adensam com a política de retirada do acordo nuclear negociado pela anterior administração americana, que é um acordo P5+1, são todos membros do Conselho de Segurança, mais a República Federal da Alemanha e o Irão. Os Estados Unidos têm um waiver que, segundo o qual o Presidente diz ao Congresso: está o Irão a cumprir ou não? O Presidente Trump já disse 2 vezes que estava. Agora, em outubro, disse que tinha dúvidas, deixava o Congresso decidir. E o Congresso tem 60 dias para decidir o quê? Para decidir se deve ou não aplicar sanções. Isso poria os Estados Unidos fora de um acordo das Nações Unidas. Os Estados Unidos passariam a ter um problema de desvinculação de um acordo internacional, porque os europeus já deixaram claramente enunciado que vão manter-se no acordo. Assim como a Rússia e a China. Sim, sem dúvida. E, portanto, isso criaria aí um problema. A crítica foi muito liderada por Netanyahu ao acordo, é de que o acordo, digamos, salvaguarda a capacidade do Irão para poder vir a ser uma potência nuclear no futuro e deixa ao Irão mãos livres para construir mísseis sem limitações e também deixa ao Irão mãos livres para ter estas políticas regionais um pouco excessivas e interventivas. Mas a verdade é que o acordo é só sobre a questão nuclear. E se o acordo se desmantela, então não há nenhuma travagem. Então, no Irão, ganham também os que se opõem ao acordo nuclear. E isso cria uma perturbação grande no sistema internacional. Porquê é que o Congresso também não decidiu nada? Tem agora o prazo de janeiro, 10 de janeiro, 11 de janeiro. Não decidiu nada porque se envolveu na reforma fiscal. Depois também pergunta-se, e o Presidente Trump está a forçar a nota na questão do acordo com o Irão porque não é capaz de resolver a questão da Coreia do Norte e porque até vê fugir a resolução desse problema para a abertura de um diálogo entre as duas Coreias, que é sempre algo que os Estados Unidos e o Japão recearam imenso. Portanto, e por outro lado também com os problemas internos agora saída abrupta e antagónica do Master Strategist Steve Bannon, da publicação de um livro que já levou o Presidente Trump a publicar uma nota oficial a dizer que Bannon não só não representou nada. Como é que é? Steve Dumb? Não acusa o filho e os genros do Presidente dos Estados Unidos de facto estarem feitos numa
congeminação com a Rússia Isso é o que diz o- para acusou a vitória o eleitoral. Banner. Sim, é a tese central Banner, do exatamente. livro. Portanto, reforçando o inquérito do Exatamente. Procurador Especial sobre a conexão russa da administração Trump. É uma coisa grave, sim, grave, sim. no interior dos Estados Unidos, grave. E também com as eleições a darem resultados favoráveis aos democratas cada vez que se Pode realizam. virar, aliás, Portanto, há uma situação nos Estados Unidos em que, digamos, a guerra de Twitters também não favorece muito a conjuntura E a serenidade. que deveria ser de estabilização no plano internacional e não de alimento Claro. da perturbação com, digamos, formas de comunicação um pouco estranhas, no sentido não adequadas àquilo com que estão a lidar. Mas esta relação que também passa por Israel. Israel tem um problema, não é? Israel é o único país do mundo que não pode perder nenhuma única guerra. Claro. Porque no dia que perder essa guerra acaba, não é? Claro. Portanto, e sempre desconfiou imenso de tudo o que sejam acordos com países que possam depois não os cumprir, e tenho a percepção de que continua a ter planos para intervir a qualquer altura se sentir que as coisas ficam fora de controle. Agora no passado fez um bocado isso. No Não é? passado fez um bocado isso no Iraque, o Irão é um pouco mais longe, É mais longe. é uma operação É mais um pouco mais complicada, difícil de fazer sem a colaboração americana. exatamente. No entanto, quer dizer, é uma carta que está aqui que continua. Enfim, há uma coisa que nós já percebemos, é que a Palestina passou para segundo plano a prioridade das polícias regionais, não é? Portanto, os palestinianos foram dados de barato no quadro deste jogo de influências regionais, estão todos preocupados com outras coisas. E, portanto, são eles que, de alguma forma, são prejudicados. Mas Israel não tirou os olhos de Teherão. Não, agora ali, de facto, isso que o Zé Manuel está a dizer é assim. Por um lado, houve uma substituição digamos, da dicotomia ou do conflito ou da confrontação israelo-árabe, digamos assim, ou israelo-palestiniano, ou que se lhe quiser chamar, pela confrontação sunita-xiita, Arábia Saudita, Irão, numa aliança, quer dizer, portanto, nesta flexibilidade ou plasticidade de alianças e mudanças de alianças, de facto, como já aqui verificamos, Israel acaba por se aproximar um bocado dos sauditas, porque o inimigo principal de cada um passou a ser o Irão. Com coisas, quer dizer, eu sempre achei que a melhor defesa de Israel, apesar de tudo, é a estatização dos seus inimigos atuais ou possíveis. Portanto, era a criação, de facto, de um Estado palestiniano à série, normal, não é propriamente bandostões. E era, apesar de tudo, quer dizer, Israel, aliás, tem um poder de retaliação enorme, tem um poder nuclear bastante significativo e, portanto, pode sempre, no fundo, transferir, digamos, este tipo de guerrilha para um convívio, uma convivência com outras potências na região. Quer dizer, mas aí não sei, também Israel também, não esqueçamos, como é uma democracia, também as políticas mudam, não é? Quer dizer, e esta maioria atual, uma democracia muito condicionada pelo sistema político. Pelo sistema político, e, portanto, é uma democracia em armas, é uma democracia, quer dizer, é uma espécie de, não lhe podemos chamar Esparta, mas tem aspectos de Esparta, no fundo vive rodeada de inimigos, tem muita obsessão. Esparta não era uma democracia. Não, mas é uma Esparta democrática, num certo sentido. É uma Esparta democrática, era um bocado o que era. Curiosamente, nisso até tem coisas parecidas com o regime nacional socialista, porque de facto tem um lado popular e democrático no sentido da eleição, mas depois tem comportamentos, enfim, completamente autoritários e policiais, etc., em relação aos seus inimigos ou potenciais inimigos. Mas, de certo modo, também Israel foi um bocado esquecida nisto tudo, quer dizer, não praticamente deixou de ser falada, ou seja... Israel, quando foi o acordo, bateu-se bastante fez grandes campanhas para que ele não fosse subscrito. Sim, fez as suas pressões nos Estados Unidos e tudo isso, mas que de facto é sempre Israel depois tem, digamos, um poder também que se percebe, um bocadinho para se defender,
tem de facto ali uma força grande, que é a influência que tem, sobretudo na comunidade política, mediática e cinéfila dos Estados Unidos, não é? Tem de facto aí tem poder e muita influência, exatamente através de todo o núcleo dos judeus americanos. Mas é uma equação que está exatamente a mudar. Quase miraculosamente a gente não tem tido nos últimos tempos conflitos abertos, não é? Tem estado tudo, enfim, no ensaio, na ameaça. Temos tido guerras um bocadinho... Os apelos a uma intifada aparentemente não funcionaram. Temos tido ali guerra, e exatamente, é muito curioso, quer dizer, isso significa ou um grande progresso do sistema securitário de Israel ou uma diminuição da combatividade dos palestinianos, porque de facto não houve ali 2 ou 3 dias de agitação, mas depois, de certo modo, morreu. Agora, é uma situação que lembra um bocadinho, enfim, espero que não seja verdade este símile, mas lembra um bocadinho as potências europeias nas vésperas de 1914, quer dizer, mexe-se muito, fala-se muito, há movimentos, mas até agora não houve nenhuma deflagração mais geral, não é? Estamos ainda enfim, numa espécie de discussões abertas, mas também, agora um outro fator que a gente aqui tem também que é importante, é que de facto a política americana vai estar muito dominada nas próximas semanas ou meses por questões internas, até porque de facto esta ruptura do Steve Bannon com Trump é uma coisa muito séria, porque Trump está onde está muito graças à estratégia do Steve Bannon. E para o Steve Bannon também ter cortado com Trump. Ele tinha saído, uma coisa é saída. Mas ele saiu bem, ele na altura saiu bem. Sim, saiu sem estrondo, pelo menos. Tinha saído bem, continuavam em até contacto. se dizia que havia uma coordenação. Exatamente. E que ele ia era melhor no travar right estas batalhas de fazer eleger no campo republicano candidatos da linha para o Trump. Só que a primeira experiência foi um estouro, porque ganhou o democrata. Pois foi. E isso também incendiou muitas coisas. Agora, o que é de grande importância é que dia 11, o Congresso, até dia 11, terá que se pronunciar se aplica sanções ao Irão ou não. O Congresso tem inteligência, digamos assim, tem inteligência no sentido de informação. Os principais coordenadores da política de segurança, o secretário de Estado, Tillerson, o secretário da Defesa, Mattis, e o National Security Advisor, McMaster, são a favor de que os Estados Unidos se mantenham no acordo. E estão a negociar com o Congresso, com os republicanos e com alguns democratas que também tinham dúvidas quanto ao acordo, a reconstituição de um modelo que permita aos Estados Unidos permanecerem no acordo, levantar as críticas, mas monitorizarem a aplicação do acordo. Agora, o que eu não sei é se o incêndio com o caso Bannon, mais estas declarações de Trump, de apoio aos manifestantes, um pouco sem saber bem quem os manifestantes são e de que lado estão, e toda esta retórica não vai também inviabilizar no Congresso americano uma solução racional. Exatamente. É certo que o campo republicano teve agora um resultado, que foi a reforma fiscal. E não sei se quer também desfazer esse resultado com o lançamento dos Estados Unidos numa situação de colisão com a comunidade internacional, com os europeus, com o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E já tem a colisão. E tem o problema da Coreia, que não está resolvido. E tem a colisão por causa portanto, seria juntar gasolina sobre gasolina. Já não petróleo, mesmo gasolina. Arde mais rápido. Acho que deveria prevalecer um certo sentido de compromisso. Enfim, vendo a imprensa americana, não parece que vão muito por aí, não é? Portanto, no sentido de radicalizar. É a percepção que se tem. Agora, há aqui, de facto, uma questão que tem sido muito discutida lá, quando foi em 2009, houve uma espécie de omissão, praticamente, da administração americana relativamente à revolta
iraniana, e Obama foi muito criticado por isso. Mas foi. Isso Agora, que era para salvar o agora acordo é um todo bocadinho, discute-se um bocadinho o que é melhor, não é? Portanto, se foi melhor essa omissão ou se é melhor dar gás, por assim dizer, àquelas desde que forças não internas. seja ao sector extremista. Porque Pois, muitos manifestantes manifestavam-se contra o presidente, que é moderado, Claro, e claro. não contra o líder Aparentemente supremo. mais no princípio, não é? Mais Sim. no início. Entretanto, As aquilo manifestações terá são levado um compósito, terá levado patchwork uma certa... de vários artífices a fazer manifestações. E aí é um ponto que é aquilo que 2009 nos mostrava, ou parecia mostrar, era um Irão onde chamadas classes médias, que habitualmente associamos a uma exigência de maior abertura, tinham ganho peso. Com a passagem do tempo, com o levantamento das sanções, mais peso deveriam ter. Será que podemos olhar para um futuro não muito longínquo em que esse peso contrabalance nesse regime compósito que é o Irão, o peso ainda dos Eu acho que líderes, é difícil, líderes porque a supremos? forma como o regime está organizado é propícia e presta-se a lidar com grandes questões emocionais, com agendas incendiárias, mas não tem o desdobramento suficiente para lidar com questões sofisticadas como a da organização da economia na sua reconversão, até porque o clima não é muito propício. E eu acho que aí é que reside a grande dificuldade do Irão. Apesar há capitais internacionais a irem para o Irão. Sim, todos esperam ir para o Irão, incluindo os capitais norte-americanos, que têm também vastas operações preparadas para ter acesso à economia iraniana. Aliás, esse era o sentido também global da administração Obama em se ter empenhado no acordo, porque isso era também fazer com que os Estados Unidos pudessem ali estar presentes, de certa forma, em concorrência com a China, em concorrência com a Rússia, com a Turquia, em concorrência com a própria União Europeia, nitidamente, não é? Portanto, é todo esse matiz de precisão que eu acho que também tem faltado aos iranianos. A sua indústria petrolífera precisa de se modernizar para ser capaz de refinar o petróleo que exporta em bruto e que depois vai comprar para voltar ao Irão por um preço elevadíssimo e sempre com um gap energético. E é toda a complementaridade com a outra economia industrial que também não se tem desenvolvido. O fim das sanções permitiria isso, mas, na verdade, a capacidade para preencher o fim das sanções com essas respostas não se tem mostrado muito rápida, nem muito bem organizada. Porquê? Porque a agenda política do Irão é uma agenda política perpassada por questões onde temas, digamos, globalistas no sentido ideológico prevalecem sobre questões mais concretas da organização da administração e da sociedade. E a administração é perpassada por um crivo de seletividade e de escrutínio, muito na base da fidelidade política ao sistema que está montado da forma como está montado. O que não quer dizer que não seja um sistema que tenha áreas de pluralidade, porque como os grupos às vezes se tendem a equilibrar, isso gera a capacidade de haver discussão. Sim, nós temos tido de eleições haver com rivais. candidatos concorrentes fortes, não são ficção, nem são fingimento. E depois de haver na própria rua uma constante acrochagem entre tudo isto. Não? Bem, entretanto, o nosso tempo esgotou-se. Regressaremos dentro de uma semana.